Vamos continuar nossa leitura dos textos para nossa meditação. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. Hebreus, capítulo 2, verso 14 também. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Visto, portanto, que os filhos compartilham de sangue e carne, igualmente ele também participou dos mesmos para que, por meio da morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Segundo Isaías 40, verso 29 até o 31, aqueles que receberam a palavra e que foram regenerados, esperam agora no Senhor. Esperarmos em Deus significa que nos demitimos, ou seja, que paramos o nosso viver, fazer e atividade e recebemos Cristo como nosso substituto. O versículo 31 diz que aqueles que esperam sobem com as asas como águias, o que tipifica o poder de ressurreição de Cristo. Eles não apenas andam e correm, mas pairam nos céus, muito acima dos obstáculos terrenos. Essas são pessoas transformadas. Consideraremos agora a obra de Deus revelada no Novo Testamento. O nosso Deus é um Deus que trabalha. O que o Senhor disse em João 5,17 indica isso. Meu Pai trabalha até agora. No Novo Testamento vemos a obra de Deus na eternidade passada, na velha dispensação, na nova dispensação e na eternidade futura em muitos aspectos. Depois de ter elaborado o seu plano eterno, Deus escolheu os crentes. Efésios 1 e 4. A escolha de Deus é a sua eleição. Dentre pessoas incontáveis, ele nos elegeu e fez isso em Cristo antes da fundação do mundo. A obra de Deus na eternidade passada também inclui ter predestinados, ter marcados crentes antes da fundação do mundo. Verso 5. Deus enviou o seu Filho na semelhança da carne de pecado, a fim de que redimisse os que estavam sob a lei, para que recebessem a filiação. Romanos 8:3. Quando Deus Pai enviou o Filho, ele veio com ele e trabalhou no interior dele. O Pai, que é a origem e o iniciador, enviou o Filho. João 5:24, 30, 36 ao 38, e 13 e 20 e 14 e 24 também, de João. A obra de Deus na nova dispensação inclui ter passado pela morte no Filho. A expressão, o sangue de Jesus, seu Filho, indica isso. O sangue vertido na cruz pela nossa redenção não era apenas o sangue de Jesus, mas era também o sangue do Filho de Deus. Isso implica que enquanto Jesus morria na cruz, Deus passou pela morte. Nele, na sua obra, Deus também ressuscitou Cristo dentre os mortos. Atos 2:24 diz, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Aqui, e no versículo 32, Pedro diz que Deus ressuscitou o Senhor Jesus. Consideraremos agora a obra de Cristo. Por meio da sua obra na encarnação, Cristo fez algo maravilhoso. Introduziu Deus no homem. João 1 e 14. Se estudarmos o Evangelho de Lucas pormenorizadamente e profundamente, veremos que a encarnação de Cristo não tinha meramente como objetivo produzir um Salvador. Na verdade, a encarnação de Cristo introduziu a divindade na humanidade. Por meio da obra de Cristo na sua encarnação,
Deus, além de ser introduzido no homem, tornou-se um com o homem. Cristo efetuou uma grande obra, tornou Deus um com o homem. Ou seja, dos dois, Deus e o homem fez um só, pessoa com duas naturezas, a divindade e a humanidade. Mateus 13 revela que no seu ministério, Cristo semeou a semente do reino. Em Apocalipse, Cristo como Senhor, que está nos céus, é revelado como administrador do governo divino no universo que leva a cabo as atividades governamentais sobre todas as coisas na terra, a fim de que todas as situações na terra sirvam o propósito de cumprir o plano de Deus e as suas promessas para que a economia divina seja realizada. Amém.